CLT ou PJ, qual que é a contratação certa para você? Essa é uma das dúvidas que eu mais recebo quando se trata de alguém que está ingressando na área de RH para trabalhar como Tech Recruit ou até alguém que está mudando de área. Ou talvez seja a sua dúvida que nem é da área de RH e esteja assistindo esse vídeo. Então eu quero compartilhar contigo a minha visão baseada na minha vivência, tá bom? Bora? Oi Terres, eu sou a Kézia e eu quero falar sobre a questão da contratação CLT ou PJ baseado na questão do colaborador e não na visão da empresa. Então, a gente não vai tocar aqui em ponto se a empresa vai ganhar menos contratando um CLT, se a empresa vai gastar mais contratando um PJ, não é isso. Eu quero falar aqui para que eu consiga te ajudar a chegar à sua pretensão salarial como candidato e te mostrar as principais diferenças aí pelo que eu já vi. Quem está ingressando na área deve ter visto que tem muitas empresas contratando tech recruiters como PJ. Então essa é uma dúvida bem recorrente. Ah, mas a empresa me ofereceu X, esse valor tá bom? Então a gente vai entender isso melhor aqui, tá legal? E eu quero começar falando do CLT. Quando eu falar de benefício CLT aqui nesse vídeo, eu não vou falar de vale alimentação, de vale refeição, de vale transporte. Eu vou falar de benefícios seletistas. Então, quais são eles? Férias remuneradas, com 1/3, o 13º salário, e a gente tem como benefícios a longo prazo o FGTS. E, se for demitido, a multa e o seguro-desemprego. Então, esses benefícios são realmente algo que você não sabe se você vai ter. E aí o que eu vejo de vantagem do CLT é você ter essa garantia de que você vai sair da empresa no caso de uma demissão, você vai ter o seu seguro-desemprego, você vai ter o seu FGTS, ainda a multa. E na minha visão, a questão dos benefícios a longo prazo podem ou não ser um diferencial, depende muito do seu perfil. E eu vejo como desvantagem do CLT a questão de você estar preso realmente a um horário, então geralmente se tem que bater o ponto, e ainda mais a gente que é de RH. Quando se fala de horário flexível, pra gente não é tão flexível não, porque a gente precisa estar disponível no horário comercial geralmente, até para conseguir fazer as entrevistas, até para conseguir fazer as reuniões com a gestão. Então, geralmente, o RH vai trabalhar de 8 às 5, 9 às 18, 10 às 19, aí vai depender muito da rotina da empresa, mas na maioria dos casos, não é tão flexível assim pro RH, não. E agora falando do PJ. Pra quem não sabe, o PJ significa pessoa jurídica, então você precisa ter um CNPJ para trabalhar como PJ. Geralmente quem tá começando abre um MEI. Qual que é a diferença do MEI pro PJ? O MEI não contempla todas as atividades, então o MEI não contempla atividades intelectuais. No caso, trabalhar com RH, com recrutamento e seleção, se enquadra em atividades intelectuais. Então, teoricamente, você não poderia abrir o MEI. Tem muita gente que abre o MEI como atividade de treinamento gerencial para começar, que às vezes está fazendo um freela, não tem grana mesmo para abrir uma empresa, para pagar um contador, alvará, todo esse tipo de coisa que realmente é um custo inicial de quem está abrindo. Eu não vou tocar muito nesse ponto. Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo falando um pouco sobre o MEI. Eu também já fui MEI, então eu de repente consigo ajudar você em alguma dúvida, mas eu vou falar aqui do PJ. Então, para abrir uma empresa, você precisa geralmente pagar um contador para fazer isso para você. Eu digo geralmente, talvez até consiga fazer sozinho, talvez seja possível, mas é meio burocrático, então eu recomendo que você pague o contador mesmo para fazer isso. E aí, o que a gente tem como principal, na minha visão, benefício de ser um PJ? A questão de você ter mais flexibilidade, apesar de, como eu falei lá no CLT, o RH não ter muita questão de flexibilidade de horário, o PJ ele consegue ter flexibilidade principalmente financeira, porque a empresa precisa pagar mais para o PJ para que ele consiga ter uma liquidez semelhante ao CLT. Eu vou falar disso já aqui nos cálculos que eu fiz. Eu não sou boa em matemática, não sou boa em cálculos, mas eu acho que você vai entender porque está bem facinho. E aí o PJ, ele consegue ter, por exemplo, se você for uma consultoria, você pode ter contrato com várias empresas e trabalhar como freela para várias empresas. Geralmente as empresas pedem emissão de nota fiscal e aí você, sendo um PJ, conseguiria atender essas diversas empresas. Mas como aqui no vídeo eu vou falar de questão salarial,
Eu tô falando de um vínculo com uma única empresa, ok? A gente vai fazer esse comparativo. E eu vejo como desvantagem do PJ a questão de você não ter nenhuma garantia no caso de uma perda de vínculo. Então, você finalizou o contrato com a tua empresa, na maioria das vezes você vai receber apenas o que você tinha de saldo de dias trabalhados para receber ou de horas trabalhadas, porque geralmente o PJ também pode ser contratado por horas, ou um valor fixo mensal para X horas, sei lá, 180 horas, ou um valor realmente de hora. Então, sei lá, supondo um contrato de R$35 a hora, você vai trabalhar quantas horas por dia você quiser dentro daquele contrato, né, do máximo que a empresa estipular ou do mínimo diário, e ali você vai calcular e a empresa vai te pagar algo que vai variar mensalmente de acordo com as tuas horas trabalhadas. Então pode ser um mês que seja mais ou menos dentro daquela hora estipulada, ok? E aí eu separei aqui alguns cálculos bem básicos. Eu vou fazer uma simulação de um salário de R$5.000. E aí vai aparecer na tela para facilitar o cálculo, mas eu também vou deixar um site aqui embaixo que tem todo esse cálculo, então é bem fácil também de você chegar num valor mais próximo aí da tua realidade, caso você queira fazer o cálculo, ok? Quando a gente fala do CLT, se eu tivesse R$5.000 de salário na carteira, eu tenho os seguintes descontos. Lembrando que eu arredondei aqui para ficar mais fácil os valores, eu deixei valores inteiros ao invés de centavos e 1, 9, 7, eu deixei realmente 5 ou 0, e eles são valores assim, bem abrangentes. Então você vai ver de acordo com o que a tua empresa oferece de benefícios e o que ela tem de desconto. Então aqui nos meus cálculos eu não estou considerando vale refeição, nem vale alimentação, nem plano de saúde. O que eu tenho de desconto para R$5.000 CLT é o INSS, que está na faixa de R$550, o IR, que está na faixa de R$350, e aí daria R$900 de desconto, os descontos mínimos. Então eu teria um valor líquido de R$4.100. Porém, lembra que eu falei que tem os benefícios CLT? E quais são eles aqui no meu cálculo? Tem o FGTS, que para um salário de R$5.000 a empresa deveria depositar R$400 na tua conta do FGTS lá da Caixa Econômica. E lembrando que esse dinheiro você não vai mexer, a não ser que você seja demitido ou que você tenha feito lá o saque aniversário que o governo liberou. Só em algum desses dois casos. E aí o que eu tenho de benefícios anuais, que é o que você recebe uma vez por ano. Férias, que aí eu vou considerar aqui nesse cálculo, porque o PJ geralmente não tem férias remuneradas. Então eu vou considerar aqui que você está ganhando esse valor porque você não vai trabalhar. E aí R$340 de férias por mês. Eu peguei o valor das férias e dividi por 12 para chegar nesses R$340. No caso eu peguei os 4.100, o valor líquido, e dividi por 12, que aí dá 340. E um terço das férias, que aí eu também peguei 4.100, dividi por 3 e cheguei no valor de R$1.366. E aí eu dividi por 12, que dá o valor de R$110 mensais. E o 13º, que dá R$340. Então tudo isso eu fiz baseado no valor líquido de R$4.100, ok? Então a gente teria aí, somando FGTS, férias, um terço de férias e 13º e salário mensal, líquidos, R$5.300 CLT, ok? Então esse era o valor que a gente ganharia, incluindo os benefícios que não são mensais, como FGTS, 13º e férias. Deu pra entender? Se não deu, deixa aí nos comentários que eu tento te explicar melhor. Falando agora do PJ, se a gente recebesse uma oferta também de R$5.000, a gente não teria a liquidez que a gente tem com R$5.000 CLT. A gente até teria um pouco mais, mas a gente precisa considerar alguns impostos também e alguns cálculos do CLT para chegar numa liquidez que seja equivalente ao que eu receberia de R$5.000 CLT. Foi por isso que eu incluí aqui o FGTS, férias e 13º. Um salário de R$5.000 PJ, considerando que eu emita uma nota com um valor de 6% de desconto, eu teria um valor de R$300 de imposto para a minha nota. Supondo que eu tirasse um Prolabore de R$1.100, que é o mínimo que eu preciso tirar, só para vocês entenderem rapidinho, um parênteses. O PJ tem duas formas de receber, de se pagar. É através do Prolabore e através da participação dos lucros. Então, o mínimo que você pode colocar de Prolabore é 1.100. Eu não vou explicar muito isso aqui porque é uma coisa muito técnica, então isso fica para depois. É só para vocês entenderem o cálculo. E aí, supondo que eu pago um Prolabore de R$1.100, isso me dá um GPS, que é o imposto que o Prolabore paga, que dá R$121. Então, a gente teria aí
5.000 menos 300 menos 121 reais, que dá um líquido de 5.579. Então, vocês lembram que eu falei que o líquido CLT somando tudo dá 5.300? Então, a gente não pode comparar um salário de 5.000 CLT com 5.000 PJ e querer a mesma liquidez, que não vai ter. O PJ vai ter uma liquidez menor, porque ele não vai ter férias, ele não vai ter 13º e tudo mais. Então, é isso que eu quero ensinar pra você agora. E para eu ganhar os 5.300 líquido, que é o que o CLT ganharia, eu preciso ter um valor bruto de R$ 5.780. Por quê? Eu vou pegar os R$ 5.780 e eu vou ter um imposto de 6% e depois eu vou diminuir R$ 121, que é o que equivale aqui aos meus 1.100 do Prolabore. Então deu para entender a conta? A conta do PJ é mais simples, é mais fácil. Então, nesse cálculo bem simples, eu precisaria de R$ 5.780 para chegar aos R$ 5.300 do CLT. Lembrando que o PJ ele pode ter muito mais despesa. Geralmente o PJ vai pagar um contador, então essa despesa já vai aumentar um pouco. Geralmente o PJ vai pagar um plano de saúde, então essa despesa também vai aumentar um pouco. O PJ também pode precisar, né, se alimentar, obviamente ele vai precisar, então isso também vai aumentar um pouco. São coisas que eu não considerei aqui nesse cálculo, porque você vai ver o que a tua empresa oferece e vai fazer aí um balanceamento do que é viável para você, ok? Então agora que você já entendeu o cálculo, se você não entendeu, eu te explico melhor, deixa aqui nos comentários. E você pode dar uma olhada também no link que eu deixei aqui, que vai te ajudar a fazer os seus próprios cálculos e ele mesmo já vai te dar essa visão aí geral que eu tô te dando. Eu tenho umas perguntas chaves aqui para te ajudar a entender se o seu momento é melhor para um CLT ou para um PJ. Então, primeiro você precisa identificar qual que é o teu objetivo. Você precisa mesmo do dinheiro agora? Então, você vai saber administrar como PJ, ter essa grana na mão para conseguir administrar quando você sair de férias ou quando você quiser tirar umas férias. Se a tua empresa não pagar um PJ, férias remuneradas, se você vai ter o controle para conseguir deixar de trabalhar por um mês e conseguir se manter financeiramente, o dinheiro que você iria receber, por exemplo, no FGTS, você vai conseguir ter um controle para guardar como uma reserva de emergência caso você seja mandado embora? Porque PJ também manda embora, PJ também desliga o outro. Então tem que ter essa visão estratégica mesmo a longo prazo. Talvez você esteja apertado, esteja precisando do dinheiro agora, mas depois, como é que vai ser se um dia você perder o seu contrato ou se um dia a empresa resolver te desligar? Então você precisa pensar nisso. No CLT, você tem um dinheiro a longo prazo e talvez nem tenha, porque ele pode ficar preso lá no FGTS se você pedir demissão, por exemplo. E as férias e o 13º você só vai receber se realmente você ficar 12 meses na empresa ou mais. Agora, no PJ você tem equivalente, né, a esse valor na mão para gastar, então você precisa ter isso em mente. Você é uma pessoa que tem uma organização financeira melhor ou se você prefere deixar a empresa cuidar disso por você. Então, aí a gente tem duas questões para você avaliar. O outro ponto é, esse dinheiro vai ser usado para curto, médio ou longo prazo. Então, talvez você esteja organizado financeiramente e você precisa entender como é que você vai fazer para guardar esse dinheiro a mais que você tem do PJ. Então, eu gosto de dar essa dica mesmo. Se você for contratado como PJ, vê o quanto você ganharia como salário CLT, viva com esse dinheiro e guarde-o a mais para que você consiga se programar no caso de uma emergência e até montar sua reserva de emergência, quem sabe. O outro ponto é, você tem plano de saúde? Então você precisa avaliar se você vai querer contratar um plano, qual o valor do plano, se é um custo muito alto, se esse plano aceita só você. A maioria das empresas pedem que sejam no mínimo 2 dependentes, então você já teria que colocar algum outro dependente, talvez você não tenha, então talvez tenha que contratar um plano de saúde como pessoa física ao invés de pessoa jurídica. Então são coisas que você precisa pensar. E uma última coisa é parar e fazer uma reflexão sobre as suas finanças mesmo pessoais. Então, quanto você precisaria para viver? Qual o mínimo que você precisa hoje para pagar as suas despesas e viver tranquilamente? Eu não vou nem dizer ter grana sobrando, porque isso eu acho que é muito difícil hoje em dia, né? Eu acho que ninguém tem. Mas conseguir pagar aí as suas contas essenciais, então seu aluguel, a sua moradia, saúde,
de alimentação e as contas básicas, luz, água, internet. Então são coisas que você precisa levar em consideração para um mínimo. Por exemplo, você fez lá as suas contas, viu que por mês você precisa de um valor mínimo de R$2.000 para sobreviver. Então esse é o valor líquido que você precisa. Ou seja, você não pode aceitar uma proposta que te pague menos do que R$2.000 líquidos. Entende isso? Claro, você pode fazer o que você quiser, né? Você pode aceitar uma proposta de R$1.000 e precisar de uma renda de R$2.000. O problema é que você vai ter que se virar e essa proposta vai acabar nem sendo tão boa assim como ela parecia, porque em pouco tempo você vai começar a se enrolar financeiramente e vai querer procurar outra coisa. E aí eu não sei se você de repente poderia evitar isso se você tivesse pensado melhor até talvez antes de aceitar a proposta. Então essas são as perguntas essenciais que eu queria deixar para que você validasse, independente do modelo de contratação. E é aquilo que eu falei, não existe um certo e errado. Então não é melhor ser PJ, não é melhor CLT, depende do seu momento. Eu já fui PJ, hoje estou CLT e assim, pro meu momento faz sentido, mas tem horas que não faz sentido, tem horas que a gente realmente quer sair do CLT. Então a gente tem que validar o que realmente é importante pra gente hoje. Pode ser que daqui a, 6 meses eu esteja conversando com vocês de novo e falando, hoje pra mim o PJ faz mais sentido do que o CLT, entende? Então tenham essa visão clara, isso demonstra não só uma organização por parte de vocês para a carreira de vocês, mas também demonstra até uma maturidade profissional, de entenderem que infelizmente, eu não posso trabalhar para uma empresa se for por um valor menor do que esse, porque senão eu não consigo dar continuidade aí à minha vida financeira mesmo. Então a gente tem que ter isso em mente, a gente tem que ter essa realidade em mente. Inclusive quando vocês estiverem trocando de emprego, né, trocando de empresa, validem essa questão também. Se vale a pena realmente trocar. Pesem os prós e contras. Às vezes não é só financeiro o problema, às vezes é algum problema de ambiente, às vezes é um problema realmente de gestão. Então você precisa entender se sair de um outro lugar vai resolver o problema, se você sair desse lugar e for para outro lugar vai resolver o problema, ou se é algo financeiro, que de repente você consiga resolver indo para um outro lugar que te pague melhor. Então é isso, gente. É o meu recado de hoje aí, bate-papo mesmo com vocês de um assunto que eu sei que é um assunto um pouco burocrático até, mas é um assunto que todo mundo que vai participar de um processo seletivo precisa ter já estruturado, até para saber para que empresa se candidatar, que tipo de vagas procurar. Então isso com certeza vai te ajudar aí na busca por uma nova oportunidade, tá bom? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, não deixa de acessar o link que eu deixei aqui na descrição também para te ajudar a entender melhor essa conta doida aí que eu fiz, mas com certeza vai te dar uma luz aí para quando você estiver buscando uma oportunidade, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Se eu te ajudei de alguma forma, deixa aqui nos comentários. E se você tiver sugestões de temas para os próximos vídeos também, fica à vontade. Tchau, TRs, e até a próxima!